Tudo bem, gente? Professor Fernando aqui, continuando nossa caminhada pelas curiosidades das constituições federais. Então agora chegamos na nossa quinta Constituição Federal, a Constituição Populista de 1946 e a última Constituição que vamos ver na Era Vargas. Muito bem, gente. Ao final da Segunda Guerra Mundial, então, é feita uma nova Assembleia Constituinte, com a promessa de redemocratização, certo? E o fim do Estado Novo. Então, fica pronta, é promulgada em 1946 a Constituição Populista. A Constituição Populista reafirmou, então, o governo republicano federalista no Brasil, mas ela, em vez de ser centralizadora como a Constituição do Estado Novo, ela era descentralizadora de poder, que é uma coisa que a gente sempre pode ver na história brasileira. Centralizadora, descentralizadora, centralizadora, descentralizadora. É uma coisa normal que a gente vê pela nossa história, de acordo com a época política que a gente estava vivendo na época. Então, nessa época, na década de 40, essa Constituição vai ter algumas peculiaridades, como por exemplo, o voto direto e secreto para o cargo de presidente da República. Mas não só para o cargo de presidente, mas também para o vice. Isso mesmo. Hoje em dia a gente vota no que a gente chama de chapa. Então você tem a chapa do presidente e junto com ele tem o seu vice. Nessa época a Constituição previa que você ia votar para presidente e uma segunda votação para o vice. Então era possível que o presidente fosse de um partido e o vice fosse de um partido totalmente contrário ao partido da presidência da República, tá? Então a gente é isso. Outra coisa interessante é que no nosso atual sistema, o vice-presidente basicamente tem o papel de assumir a função do presidente caso necessário. Mas nessa época, a espelho do que, por exemplo, acontece na Constituição dos Estados Unidos, o vice-presidente lidera sessões parlamentares. E é o que acontecia nessa. Então, o líder do Congresso seria o vice-presidente, que não necessariamente votaria nas disposições do poder legislativo, mas só no caso de um voto de Minerva, que é o famoso voto de desempate. Mas ele que comandava as sessões, o vice-presidente, tá? Outra coisa interessante que a gente pode falar dessa Constituição é que ela suspendeu a pena de morte. Como assim suspendeu a pena de morte? A Constituição do Estado Novo havia previsto a pena de morte no Brasil, e essa Constituição suspende aquela previsão anterior. Agora, partes curiosas é que a Constituição de 46 foi colocada suspensa por 6 meses pelo ato institucional de número 1 da ditadura militar de 64, certo? Quando vai ter, tá, o golpe em cima do presidente João Goulart. Tá? Então, em 64, a gente tem esse golpe. Outra coisa é que foi durante essa Constituição que a gente viveu o que a gente chamou de experiência parlamentarista. Quando, certo, da renúncia do presidente Jânio Quadros, o Congresso Nacional fez uma emenda constitucional que instituiu o parlamentarismo, para não deixar o Brasil cair no que a gente chamava de uma guerra civil entre os apoiadores do João Goulart, certo? E os contrários ao João Goulart, liderados pelo exército. Então, para apaziguar todo mundo, foi feito então, tá, uma emenda parlamentarista, e foi nessa época, por exemplo, que Tancredo Neves assumiu o governo do Brasil como seu primeiro-ministro. É a primeira vez que a gente vai ver na nossa época republicana, tudo bem, o primeiro-ministro no Brasil. Ele não foi o único, tudo bem, mas ele foi, certo, o primeiro dos dois. Outra coisa também que é legal de notar é que houve uma votação popular durante a época de 63 para perguntar se a população queria ou não que o João Goulart tivesse os poderes de governo, ou melhor, presidencialismo ou parlamentarismo. E a população, nesse referendo aí, né, nesse plebiscito, votou o quê? Votou que sim, que queriam o João Goulart como presidente. Então foi reinstituído o presidencialismo, certo, em 63, 64 é devolvido, certo, os poderes de governo para o João Goulart, que ele leva o golpe poucos dias, quase um mês, tá? Depois que ele teria assumido a presidência pública, depois de ter anunciado 3 leis em praça pública no Rio de Janeiro. Então, basicamente, essa Constituição, ela ficou suspensa, mas ela vai ser derrubada posteriormente em 67 pela Constituição Militar, e aí eu conto pra vocês quando chegar nesse vídeo.